Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Mônica, esposa de Gelson. E o Senhor tem falado muito forte, desde ontem para mim, sobre palavra rema, sobre as palavras recebidas de Deus para tempos específicos, de uma forma muito pessoal, né? É uma palavra de Deus para você, num tempo específico que você está vivendo. E eu gostaria de compartilhar o que ele tem falado comigo. Eu acho que pode nos edificar. Eu sou casada com o Gelson há 20 anos. Nós temos 3 filhos e a escolha do nome deles foi algo muito importante para nós. Foi algo de muito significado. E eu queria falar sobre isso inicialmente, depois vocês vão entender por quê. O nosso primeiro filho chama-se Miguel, que significa ninguém é como Deus. E nós resolvemos colocar este nome realmente inspirado pelo Senhor, porque tanto eu quanto o Gelson tivemos tantos motivos para sermos, vamos dizer assim, para desistirmos, e não desistimos justamente pela presença do Senhor. Então, o nome Miguel pra gente é muito representativo daquele momento das nossas vidas, onde ele restaurou as nossas sortes, tanto a minha quanto a de Gelson. Mateus é o nosso segundo filho, que significa presente de Deus. Mateus, quando eu engravidei, eu tive uma visão. Eu não sabia ainda se era menino ou menina, mas nesta visão o Senhor me entregava um menino, do jeitinho que Mateus era, bebê, bem galeguinho, do olhinho azul. E ele dizia: este é meu presente para você. E foi engraçado porque eu contei para Gelson que seria um menino, mas eu não tinha contado a ele o resto da visão, o que significava aquele bebê. E ele disse assim, eu disse assim: Mo, você vai escolher o nome desse filho, do segundo filho. Eu disse: mas eu vou te dar 3 opções. Eu restringi, lógico, as opções, né? Então foi João, Mateus e Lucas. E não acredito que seja por coincidência, porque na nossa vida tudo é pautado na base de muita oração. Gelson escolheu Mateus e foi quando eu contei para ele o restante da visão. E Eduarda, que significa próspera guardiã. E quem conhece Duda sabe como ela veio com o DNA realmente de guardiã nela. Então, acredito que todos os nomes vieram confirmando o propósito que Deus designou para eles. E eu creio muito no poder da palavra. Eu realmente experimento que ela pode vir tanto para maldição como para bênção. E nos nossos filhos nós quisemos ter muito cuidado na escolha dos nomes deles. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o meu nome, Mônica, significa sozinha, solitária. E durante muito tempo, isso me acompanhou. Eu fui abusada com 5 anos de idade, dentro da minha casa, com meus irmãos e minha mãe dentro da minha casa. Então, depois, logicamente que isso é fruto de maturidade, né? Depois você entende por que eu me sentia tão só. Por que eu tive sempre uma independência muito grande e desde cedo. Eu aprendi a resolver minhas coisas desde cedo. Porque naquele momento, com 5 anos de idade, eu me senti muito só. Apesar de ter muita gente dentro de casa, né? Com 12 anos, minha mãe teve câncer. E foi um período muito difícil, eu estava entrando na adolescência, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. E foi um período que nós tivemos realmente a ausência durante um tempo da nossa mãe. E isso me marcou muito. Depois, quando eu tinha 18 anos, o câncer recidivou e ela veio a falecer quando eu tinha 20 anos. E para quem não sabe ainda a minha história, antes de Gelson, eu fui casada. E eu casei com 24, eu enviuvei com 26. Então foram muitas histórias de perdas ao longo da minha vida. E por um longo tempo eu me sentia só. Até que
Em 2001, eu recebi uma palavra rema, uma palavra específica para mim. Aliás, eu recebi 2 palavras, mas eu vou contar a primeira. A primeira se encontra em Isaías 55:12, que diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Essa palavra até hoje me guia. Gelson escuta muito. Se eu não tiver paz, eu não vou. Se eu não estiver com alegria e com paz, eu não vou. Eu não me mexo. Eu não tomo uma decisão. Eu não tomo um passo. Porque eu preciso justamente dessa alegria e dessa paz, para que eu saiba que eu estou no caminho certo. E naquele momento que eu estava vivendo, que era de viuvez, era de luto, essa palavra me trouxe muito alento. Porque depois da alegria e da paz, ele diz justamente que ele vai transformar um lugar seco, um lugar deserto, no meu caso, uma vida em ruínas, porque todos os meus sonhos tinham sido destruídos com a morte de Léo. Ele vai criar algo novo, ele vai criar algo que as pessoas vão ver, e isso vai servir para a glória do Senhor. E a minha família hoje, sobretudo, é um reflexo da presença de Deus na minha vida. É o que o Senhor fez. Tanto na minha vida como na vida de Gelson também. É o reflexo realmente da presença de Deus na nossa vida. Uma outra palavra que eu recebi, e foi através de um profeta, ele disse assim, eu fui fazer um evento e ela disse assim para mim: Mônica, hoje o Senhor muda o teu nome. Você vai ser chamada de consagrada. Você vai ser chamada a menina dos olhos de Deus. Vejam, são palavras muito específicas para mim, porque era o que eu estava vivendo, a solidão. Então, em um ano, menos de um ano, em um período de uns 6 meses, eu recebi palavras muito intensas, muito fortes em relação a isso. Tanto que ele estava comigo, que ele ia transformar a minha sorte, como também que o meu nome, para Deus, não significava nada. Ele tinha transformado o meu nome, ele tinha mudado o meu nome para consagrada e para a menina dos olhos de Deus. E eu tenho experimentado isso desde então. Eu tenho experimentado realmente que eu nunca estou só, que jamais ele me abandona. E eu quero te dizer hoje, você nunca está só. Jamais o teu Deus te abandona. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.